Estamos nessa série aí dos 10 mandamentos. Eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo hoje pela manhã. Algo assim simples, mas que eu senti vontade de compartilhar isso. Hoje eu estava escutando uma música, eu estava estudando e estava escutando uma música e eu nem lembro de quem é o cantor, mas eu nem lembro como é o nome da música, então não tem como vocês ir atrás, a não ser que vocês já conheçam, depois eu for falar. Mas no começo dessa música tinha uma frase que dizia assim, algo como tu és o sol que insiste em me acordar pela manhã. E aquilo me chamou a atenção, porque é algo que eu trouxe assim para a minha vida, e eu acredito que o cristão tem meio que isso em sua vida mesmo. Todo dia a gente dorme, né? É a necessidade da gente, e todo dia a gente amanhece e todo dia é uma nova oportunidade de fazer algo diferente, todo dia é uma oportunidade de crescer mais em Deus. Muitas vezes fazemos coisas erradas, muitas vezes fazemos coisas certas, e isso veio no meu coração assim, eu me alegrei, porque veio assim uma mensagem na minha mente assim, não é Deus estava falando comigo, não era uma palavra de conhecimento não, mas a sorte que nós temos de Deus ele saber de todas as coisas. Eu fiquei meditando nisso. A sorte que nós temos de Deus conhecer o profundo dos nossos pensamentos, o profundo do nosso ser, que muitas vezes nós mesmos nos perdemos nisso. Eu, pelo menos, muitas vezes passei por estou com medo de cair aqui, passei por diversas situações em que a gente sofre, a gente passa por diversas coisas assim, e a gente, na verdade, não sabe o que é que a gente está passando mesmo no profundo do nosso, no nosso profundo, assim, no íntimo mesmo. E a gente foi para um evangelismo, lá na Zona Vermelha, sexta-feira, foi? Foi? Sexta para sábado, sexta-feira. E a gente estava numa situação lá, a gente estava falando com uma jovem lá, e enquanto a gente estava conversando com essa jovem, encostou um senhor, que era morador de rua, e ele ficou lá perto, assim, tipo, a gente estava numa parada de ônibus, ele encostou assim na coluna, assim, e ficou escutando a gente falar e tudo, e ele ficou, tipo, querendo entrar na conversa, e forçou a barra, assim, para querer falar com a gente mesmo, né? E quando a gente começou a conversar, vamos conversar com ele e tudo, ficou uma galera conversando com a menina e outras pessoas foram conversar com ele. E ele muito duro, assim, tinha conhecimento da Bíblia, você via assim que era uma pessoa que conhecia bastante a Bíblia, não sei se lendo ou se já fez parte de alguma igreja, mas ele usava aquilo como se fosse assim, algo afrontando a gente, tipo, tudo que a gente falava, debatendo. Oi? E eu fiquei só observando aquela situação. Uma pessoa que estava com a gente lá do projeto, ele começou a debater assim com ele e tudo. Até teve uma hora que assim meio de quis falar assim, eu não, deixa ele falar. E ele ficou falando, sabe aquela coisa assim, quando a gente queria falar alguma coisa, ele passava por cima, não, mas você está errado, é assim, 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 na Bíblia é assim, assim, assim e tal, não sei o que, você tem que ter humildade e tudo. Prometi. Promessa é dívida. Enfim. Amém. Vou continuar. Show. E a gente voltando, né? E ele debatendo muito, e o cara querendo falar, e ele não deixava. E houve um momento que ele meio que... O cara falou assim, é bom você conhecer da Bíblia e tal. Querendo conversar com ele, ele... Teve um momento que ele, tipo assim, jogou as armas no chão, né? Tipo, ele sentou, tirou o boné, quando o cara falou assim, a gente pode orar com você, aí ele baixou a guarda. E naquele momento assim, eu tava até comentando, acho que foi com o Brando que eu tava comentando, que
tudo aquilo, na verdade, o problema dele ali não estava sendo, ele estava debatendo e estava sendo muito agressivo com a gente, muitas vezes, na verdade, não porque ele querendo mostrar que ele sabia algo. Ele falou uma coisa assim que me chamou a atenção, que ele falou assim, ó, sabe, irmão, tem muita gente que não admite ser repreendido por mim. Tem muita gente que se acha melhor do que eu porque eu estou vestido assim, porque eu moro na rua. Então as pessoas, quando eu falo e quando eu começo a falar da Bíblia, quando eu começo a falar daquilo que eu sei, as pessoas querem mostrar que eu estou errado, as pessoas querem mostrar que eu estou inferior a elas em conhecimento. E muitas vezes eu me faço de doido, assim, ele falando, muitas vezes eu me faço de doido, eu me visto assim, eu me faço de doido, eu faço a minha arte no meio da rua e tudo, e as pessoas pensam que eu não tenho conhecimento nenhum, porque elas se acham superior a mim, e aquilo, assim, foi um confronto, assim, pra mim, entendeu? Foi um confronto porque, assim, pelo menos eu, por muito tempo, eu me vi afastado dessas situações, assim, de evangelismo e tudo, e que muitas vezes a gente se encontra situações assim que nos faz crescer em Deus, situações assim que Deus é como nessa canção, que é como o sol que nos acorda ali de manhã, quando você acorda assim, pelo menos eu sou assim, quando eu ia trabalhar, eu ia trabalhar 6 horas da manhã, eu só ia acordar mesmo lá para as 9 horas, quando o sol batia, que ia despertando, tomava aquele café, e eu sinto como se esse momento que eu passei lá fosse esse despertar para mim, tipo, de acorda, a vida não é só assim dentro da igreja, a vida não é só tu, tua mulher, teus amigos ali, as pessoas que estão ao teu redor, tem muita coisa acontecendo aí, tem muita gente como esse cara aí, precisando de uma conversa, precisando de amor, porque na verdade, no final de tudo, o que ele queria era aquilo, atenção, ele queria que alguém escutasse ele e falasse, massa, você sabe da Bíblia, massa, você conhece, e orasse ali com ele, a gente chorou, e no final, cara, apareceu outra pessoa, rindo com a gente, brincando com a gente, e aquilo me surpreendeu. E era isso que eu queria compartilhar, que eu estava refletindo nisso essa manhã, amém? Agora vamos para a palavra. Hoje a gente vai... Estou quase derrubando isso daqui. Hoje a gente vai falar sobre o 9º mandamento, está acabando, a gente vai parar de perturbar vocês. Para mim, assim, tem sido muito gratificante, assim, tanto falar como escutar a respeito disso, estudar a respeito disso. É tipo como se estivesse dando, assim, um reset na tudo aquilo que eu já aprendi. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Acho que não precisa nem acompanhar, assim, só os gringos mesmo. Na Bíblia. Diz assim, não darás falso testemunho contra o teu próximo. A gente vai falar sobre esse versículo hoje, sobre esse mandamento, e recapitulando assim um pouco do que a gente vem falando, a gente já falou, já frisou que os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos referenciam a nossa relação com Deus, e os outros 6 mandamentos a nossa relação com o nosso próximo. E nesses últimos 6 mandamentos, onde fala da nossa relação com o próximo, Deus ele vai proteger algumas coisas. E no 6º mandamento, a gente observa que é onde ele vai falar sobre honrar o pai e mãe. Deus ele vai proteger o princípio de autoridade. No 6º mandamento, isso no 5º, no 6º mandamento, não matarás, ele vai proteger a vida humana. É um princípio que Deus vai colocar ali sobre proteção da vida humana. No 7º mandamento, a gente vai falar, Deus vai proteger a família e o casamento. No 8º, o direito à propriedade, não furtarás. E no 9º, que é o que a gente vai falar hoje, Deus ele vai proteger a dignidade do homem. Se vocês recordarem comigo, foi até nesse dia, foi até eu que preguei, quando a gente falou sobre carregar o nome do Senhor em vão, levar o nome do Senhor em vão, e a gente falou sobre o outro lado dessa parte, né, de nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Cristo, e nós temos essa obrigação de levar o nome do Senhor sobre as nossas vidas, e aí a gente observa a importância disso, a importância do nome de Deus, a importância de levar o nome de Deus, e a gente observa disso também no meio da gente. Eu acredito que todos aqui, sem exceção de ninguém,
já viram ou passaram por uma situação assim de calúnia, uma situação assim que alguém mente sobre outra pessoa, que alguém falta com a verdade sobre outra pessoa, e é uma situação assim muito difícil, porque uma vez eu vi uma comparação em relação a isso. Eu vou falar o nome de quem falou isso aqui, só para o FP ficar com raiva, do Marco Feliciano, que ele fala que quando uma pessoa ela fala algo falso sobre outra pessoa, é como se eu pegasse assim um travesseiro cheio daquelas penas e eu rasgasse assim de cima, do alto de um prédio. Será impossível eu juntar tudo aquilo de novo. Da mesma forma é quando eu dou falso testemunho contra alguém. Cara, é algo assim muito difícil, é algo muito complicado de se lidar. E nesse mandamento a gente vai perceber que a melhor forma, e na verdade a principal forma, e eu acho que é a única forma de se lidar com o falso testemunho é com a verdade. A verdade é como a gente pode lidar, como a gente pode confrontar o falso testemunho e resguardar a dignidade de alguém. Nesse mandamento, a gente vai ver assim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 19, a gente vai ler do versículo 15 ao 21. Deuteronômio 19, do 15 ao 21. Vai dizer assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiveram exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. E o restante do povo saberá disso e terá medo e nunca mais fará uma coisa dessas entre vós. Vamos aqui se situar no que é que nesse capítulo está falando aqui nessa passagem. Esse mandamento ele vai estar mais assim apontando para essa questão judicial do povo de Israel. Quando ele fala aqui sobre o falso testemunho nessa passagem, ele está se referindo à mesma palavra que foi falada lá nos mandamentos, de não dar falso testemunho contra o seu próximo. E a gente vai ver aqui algumas situações que era necessário quando alguém era pego, sei lá, no adultério, em qualquer outro pecado, ou infringindo alguma lei. Era necessário que 2 pessoas testemunhassem sobre isso. Era necessário que 2 pessoas vissem aquilo para que aquela pessoa fosse condenada. E a pena para aquilo era o apedrejamento, era a morte. E quando havia só, nesse texto aqui ele está falando o seguinte: quando havia só uma testemunha, essa testemunha ela iria até os juízes responsáveis, que tivessem responsável naquela ocasião, e aqueles juízes iriam julgar aquele caso, e sendo falsa aquela testemunha, o testemunho daquela pessoa contra o seu próximo, aquela pessoa que testemunhou falsamente, ela ia receber a mesma pena da pessoa que, se ela tivesse pecado de verdade, ela iria receber. Seria morto, apedrejado. E esse era os princípios do povo de Israel. Essa era a lei do povo de Israel. Então esse mandamento, ele assim, principalmente ele vai se apoiar bastante nessa questão de justiça mesmo, de como se portar no tribunal em relação a essas questões assim. E eu acho interessante que isso deixa assim bem claro que o acusado, se uma pessoa fosse pega em pecado, ele teria direito, e esse mandamento ele nos traz muito essa questão de ter a garantia da verdade. Por isso que era preciso 2 testemunhas. Ele precisava ser garantido a verdade, que aquilo que estava sendo contado não era só um lado da história, não era só a opinião de alguém que viu e talvez nem viu certo. Não, teria que 2 pessoas para que aquilo fosse bem fundamentado. E o porquê que isso era muito importante, a verdade nesse caso? A verdade nesse caso era importante pela questão de
a justiça ela iria pressupor a verdade. Então, ela ia se basear no testemunho daquelas pessoas. Você já imaginou alguém chegando, eu falando assim, ó, eu vi fulano de tal com a tal mulher, ela era casada, ele pecou, merece a morte. Todo o povo chegava lá e falava assim, vamos, pega ele ali, vamos levar lá na frente do juiz, vamos apedrejar ele mesmo, vamos matar ele mesmo. O cara não teve nem direito a ser considerado assim, ter a justiça mesmo dele, assim, de ter duas pessoas, tem dois ângulos da história. Estão me entendendo? Tá todo mundo comigo? A gente vai entender já o porquê disso, a gente vai chegar numa situação aqui. E esse mandamento, ele não se restringe só, por mais que seja assim, o principal foco, ele não se restringe só a essa questão do julgamento, do tribunal de Israel. Não. A gente vai abrir agora em Zacarias capítulo 8. Na verdade, não precisa nem abrir. A gente vai ver em Zacarias capítulo 8 uma questão de como nós devemos nos portar. Por quê? A gente vê aqui nesse mandamento, e na maioria dos mandamentos a gente vê o seguinte: não matarás, a parte negativa, não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho. Mas em todos esses mandamentos a gente tem o lado positivo desse mandamento. Como o FP até estava falando no domingo passado, o lado positivo da questão do não furtarás, não matarás, você deve promover vida. E nessa situação, nós somos responsáveis, esse mandamento está trazendo sobre nós a responsabilidade na questão de não darás falso testemunho para o próximo. Ele está trazendo a responsabilidade sobre as nossas vidas de gerar a verdade, de promover a verdade. E como é que eu faço isso? Promover a verdade, assim, muitas vezes a gente não dá falso testemunho só mentindo, não. Às vezes você trazendo uma informação errada ou alguma coisa desse tipo. Pelo menos a gente vê hoje muito na mídia, assim, essa polarização política, né? A gente sempre tem aqueles sites, acho que todo mundo já viu aqueles sites assim, tanto de esquerda como de direita, que ele fala só a parte que lhe convém, fala só a parte assim, não, fulano de tal fez isso, mas não fala o que ele fez de errado. Então, eu dar um falso testemunho não significa só eu mentir em relação a alguém, mas eu falar apenas aquela parte da verdade que me convém, só aquela parte onde eu me saio bem, só aquela parte onde tudo está bonitinho, entendeu? Mas esse mandamento ele vem deixar bem claro o seguinte, que nós devemos ser pela verdade, nada menos, nada mais, simplesmente a verdade. E nós devemos ser agentes disso, devemos promover isso. Em Zacarias vai falar que os justos amam a verdade. Não é simplesmente eu falar, não é assim algo simplista, de eu chegar e eu falar assim, não, tu tá assim assado, eu só estou falando isso para tu porque é a verdade. Não, amar a verdade promover a verdade em amor, eu lutar por isso, eu buscar sempre isso, falar a verdade e buscar que a verdade seja estabelecida sempre, mas em amor, para ajudar o próximo. E a gente vai falar agora sobre uma passagem muito conhecida. E agora eu quero que vocês abram comigo no livro de João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Tô rápido, né, pessoal aí? Eu não consigo eu não consigo falar muito devagar assim, para que todo mundo entenda. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente vai ver aqui que essa responsabilidade ela vai cair sobre nós, não só para não dou falso testemunho contra o próximo, não é só isso. Além de eu não dar falso testemunho contra o próximo, eu devo promover isso. E por que eu devo promover isso? Porque o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus de verdade.
E aí a gente vai cair numa doutrina que nos relaciona assim, em relação à imagem e semelhança da gente com Deus. Nós devemos promover a verdade, nós devemos falar sempre a verdade. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. E por ser imagem e semelhança de Cristo, nós devemos o adorar. E aí cai muito naquilo que o FP sempre fala aqui, que a adoração não é só eu vir aqui cantar. A adoração não é só eu vir aqui pegar um instrumento, tocar. Não é esse movimento aqui da música, não. A adoração é aquilo que eu faço todo dia. É aquilo, adoração, na verdade, assim, eu acredito que seja aquilo que eu vivo. Se eu vivo para Cristo, eu adoro a Ele. Se eu vivo para mim, eu estou adorando as minhas coisas. Se eu vivo para o próximo, eu estou adorando a Cristo. Por quê? Porque a gente deve adorar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E nesse versículo a gente vai perceber que Deus, ele procura esses adoradores. Procura aquelas pessoas que promovem a verdade, aquelas pessoas que adoram, que lidam com o próximo. A adoração é isso, é uma adoração prática, que lidam com o próximo, que servem o próximo, não só porque os outros estão vendo, não só porque o pastor está mandando, não só porque é o certo. Não simplesmente porque é o certo a fazer, mas porque eu amo aquilo, porque eu amo o meu próximo, entendeu? E a gente vai ver aqui também eu não anotei. No livro de João, capítulo 8, versículo 1. A gente vai falar também com uma passagem muito conhecida. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus, entenda bem, os mestres da lei e os fariseus, não eram aquelas pessoas que ele estava ensinando, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher, agora você, nessa situação aqui, eu achei engraçado isso. Os caras que sempre procuravam pegar Jesus em armadilha para poder prender ele, para poder matar, chegam para o cara e vão falar assim: Mestre, eles rejeitavam Jesus, eles chegam para eles e vão falar: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Já a gente continua, para a gente entender qual era a situação que estava acontecendo ali. O que era que acontecia? Na cultura judaica, a mulher ela sempre foi muito desvalorizada. Sempre foi colocada de lado. Uma mulher de valor era aquela mulher que estava na sua casa, cuidando do seu marido, e nada mais além disso. Ela não tinha direito nem de falar em relação às questões religiosas. Ela era muito desvalorizada. Em contrapartida, a gente consegue ver aqui que eles vão fazer aquilo que a gente acabou de falar. Eles vão usar uma parte da verdade. Eles chegaram para Jesus e eles falaram assim: Mestre, é tu que vai decidir agora por nós aqui. Se tu é o mestre, tu vai julgar essa situação que está acontecendo aqui agora. Essa mulher foi pega em adultério. E na lei de Moisés, por que eles jogaram para a lei de Moisés? Porque se Jesus fosse de encontro à lei de Moisés, eles teriam o que falar para apedrejar Jesus ou para prender Jesus. Na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Mas o que foi que a gente leu lá em Deuteronômio? Era necessário 2 testemunhas para isso. Segundo, os 2 que foram pegos em adultério era para estar ali. Mas só quem estava ali era quem? A mulher. Justamente por quê? Porque nessas situações acontecia isso. Eles deixavam o cara de lado e jogavam a mulher para ser apedrejada. E naquela situação eles estavam querendo armar essa armadilha para Jesus. Então Jesus, deixa eu achar aqui, na lei de Moisés, eles perguntavam, mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse:
se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Aqui a gente vai ver aquela que todo mundo... Geralmente as pessoas olham para essa passagem e falam assim: nós não devemos julgar o outro, nós não devemos acusar o irmão, você não sabe a situação que ele está passando e tal, né? A gente geralmente gosta de usar isso. Mas o que é que aconteceu aqui? Aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher, e Jesus sabia disso, todas elas transgrediam a lei. Quais daquelas pessoas em algum momento não olhou para a mulher do próximo e não desejou ela? Quantas daquelas pessoas que estavam ali, muitas vezes já não tinham adulterado, estavam jogando aquela mulher para ser julgada? Quantas daquelas pessoas estavam adorando mais a lei do que até o próprio Deus? Então, todas aquelas pessoas, como a gente pode ver, que a gente está estudando nesses 10 mandamentos, que é impossível da gente conseguir cumprir esses 10 mandamentos, e aí é que entra a graça. Então, Jesus está jogando na cara daquelas pessoas. E tem uma outra situação. Eles queriam que Jesus mandasse eles apedrejarem ela, porque ela tinha, e não era mentira, ela tinha adulterado. Jesus estava diante de uma coisa que eles contaram, essa meia verdade, mas, porém, o povo de Israel naquela época, eles não estavam debaixo da lei de Moisés, assim, a lei civil que era exercida naquela época não era a lei de Moisés, porque eles estavam sob o jugo de Roma. Então, quem poderia julgar aquela situação não eram os líderes de Israel, mas sim os líderes romanos. Foi o que aconteceu com Jesus, quando os judeus levaram ele para Pilatos. Por quê? E Pilatos falou para eles assim: vá e julgue ele conforme as suas leis. Eles voltaram para Pilatos e falaram assim: tu sabes que a gente não pode fazer isso. Tu sabes que a gente não pode julgar, não pode matar essas pessoas, não pode matar ele. Na mesma situação acontecia aquilo. Se Jesus falasse assim: apedreja ela, eles teriam de um lado a lei romana para falar: ele está lidando aqui como se fosse um juiz romano, como se ele fosse um líder romano, ele não pode fazer isso. E se ele falasse: não, perdoa ela aí e tal, ele estaria transgredindo a lei de Moisés, que dizia que não poderia haver o adultério. Então ele faz essa jogada de mestre. Se vocês não têm pecado, atirem vocês a primeira pedra. Se não há pecado entre vós, atirem a primeira pedra. E aí a gente vai ter essa confirmação de que todos ali tinham uma plena consciência. E a gente volta para o começo dessa passagem, que fala que aquelas pessoas eram fariseus, eram estudiosos da lei. Eles tinham a consciência disso. Eles tinham a consciência de que era impossível levar a via de regra tudo aquilo que a lei pedia, que os 10 mandamentos pediam. Então, um por um foi saindo, e eu achei interessante, que eu vi isso nesse versículo, que primeiro os mais velhos, tipo, os mais encalejados, o pessoal que mais assim tinha vivência, foram saindo logo, baixaram a cabeça e saíram logo. Então, Jesus inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviam foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus está confirmando que aconteceu mesmo o adultério. Ela tinha essa vida de pecado. Mas Jesus veio para perdoar os seus pecados. Ele veio para trazer remissão. E naquele momento aquela mulher teve esse encontro com Jesus. E se a gente for parar para ver, toda vida que alguém tem um encontro desse na Bíblia com Jesus, sempre sai transformado. Ou sai detonado por Jesus, né? Que nem eram os fariseus toda a vida. Então a gente vai aprender nesse mandamento que nós devemos amar a verdade, não por ela mesma, mas por amor a Deus e ao próximo. A gente vai ver nessa segunda parte dos mandamentos que é relacionado ao próximo. Então, além de a gente tem que sair nessa noite aqui, que além de a gente não dar falso testemunho contra os outros,
como essas pessoas estavam dando falso testemunho, porque não estava perfeita a situação ali para que houvesse julgamento, a gente tem que promover a verdade. Como foi que Jesus combateu essas pessoas que eram hipócritas com a verdade? Então, como é que a gente combate o falso testemunho com a verdade? E é só isso. Vamos ficar de pé para a gente orar? Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar nesse momento.